Tem a ver com o que ela falou? Tudo a ver, né? Mas fala porque eu me enxergo aqui. Vou ler para você, peraí. Calma. Vamos lá, Zé. É uma frase do Chico, né? Complementando uma outra frase do Chico. Fala o seguinte: cada dia que amanhece na nossa vida, assemelha-se a uma página em branco. Todo dia que a gente começa é uma página em branco da nossa vida, na qual nós gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Tudo. Pensamentos, ações e atitudes. Na essência, ou seja, fazendo um resumão, cada dia é a preparação do nosso próprio amanhã. Então, cada dia que amanhece, cada dia que a gente inicia, o que a gente pensa, o que a gente faz, as atitudes que a gente toma, estão preparando o dia seguinte, o amanhã. Essa é a frase do Chico Xavier num livro chamado Indicações do Caminho. Tá? Então tem bem a ver o que a Ravena falou, da gente estar construindo o nosso mundo, o mundo espiritual, né? É isso. Para quem já está acompanhando o nosso estudo há algum tempo, a gente já sabe de quase tudo isso, o difícil é aplicar, né? O difícil é a gente viver o Espiritismo, tá? Então, é isso aí. Vamos lá, pessoal? Vamos retomar então o nosso estudo. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Ravena? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Então vamos lá. Bom, nós estamos lá na segunda parte, né, do Livro dos Espíritos. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, está dando para entender bem o Livro dos Espíritos? A gente está conseguindo ser atual? O que a gente está vendo nas perguntas dos Livros dos Espíritos tem respondido questões do nosso dia a dia? Tem para cada um de vocês? Dia 17 de abril próximo, esse livro, o Livro dos Espíritos, vai completar 160 anos. Está atual? Mais uma glória de um trabalho da espiritualidade, né? E muito cuidado. Nós vamos falar isso um pouquinho mais na semana que vem, mas tem gente dizendo que o Livro dos Espíritos está desatualizado, ele precisa ser atualizado, e tem gente que até andou reescrevendo um Livro dos Espíritos politicamente correto. Então, muito cuidado com isso, pessoal. A doutrina ditada pelos espíritos superiores a Kardec, através de vários médiuns, ela é uma expressão da espiritualidade superior. Está tudo dando certo. E como Kardec já dizia, né? O dia em que a doutrina espírita se afastar da ciência, fiquemos com a ciência. Até hoje, 160 anos, isso ainda não aconteceu. Ok? Beleza? Então estamos lá na segunda parte, capítulo 10, né? Falando o que os espíritos fazem. O que os espíritos fazem na sua vida, na erraticidade e no plano espiritual, né? A gente falou essa última questão aqui há duas segundas-feiras atrás, falando sobre as pessoas que são voluntariamente inúteis, né? Ele perguntou, as pessoas inúteis, como é que são? E o que o Espírito de Verdade falou, eu só vou retomar essa questão porque ela é interessante. Que há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem, né? E que não sabem tornar-se úteis para nada, ao que quer que seja, vivem para si mesmas, vivem em si mesmadas, né? Só se preocupam com o seu próprio umbigo, como a gente costuma dizer na linguagem, né? Mas Paulo, mas ele está perguntando dos espíritos, os espíritos são assim? Quem são os espíritos? São as almas das pessoas que viveram na Terra. Então eu só vou fazer um pequeno gancho aqui para reiterar, falar isso 1 milhão de vezes. Aquela concepção que muitos de nós têm de que quando desencarnamos ou quando morremos, viramos da noite para o dia santos beatificados, não é verdade. Nós somos o que nós somos. E quando desencarnarmos, continuaremos com as mesmas qualidades
e com as mesmas imperfeições que não conseguimos corrigir na terra. Muitas imperfeições vamos deixar aqui na carne, mas muitas ainda levaremos, né? Então, pessoal, tem gente preguiçoso que reencarna para não fazer nada? Tem. Né? Até lembrei, né, na última aula, que lá no livro Nosso Lar, tem uma hora que o André Luiz vai conversar com um ministro, não lembro qual dos ministros que é, para ver o que ele podia fazer, e ele vai junto com uma senhora, que já estava há 5 anos em Nosso Lar. E qual era a queixa dela para o ministro de Nosso Lar? Que ela não tinha o que fazer, que aquilo tudo era muito enfadonho e tal. E ele pergunta para ela, fala, então, irmã, você não achou nada que te agradasse? Ah, não dá. Ah, e lá na casa espírita lá, e aquele povo todo e tal. Ah, mas e varrer? Ah, varrer cansa, dói as costas. Mas nada para ela estava boa. Estava bom. Ela vivia uma vida espiritual inútil. Né? Então é exatamente disso que essa questão fala. Não podem tornar-se úteis ao que quer que seja, espíritos que estão ali com vontade de fazer nada. São pobres seres, dignos de compaixão, porquanto eles expiarão. O que é o expiar? Sofrerão a consequência, duramente, a sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes, já neste mundo, o castigo. Depressão. Excesso de depressão, excesso disso, excesso daquilo. A gente costuma brincar, né? Divaldo brinca muito com a gente. Tá com depressão? Vai ler historinha num hospital de câncer de criança. Você vai ver como a sua depressão vai passar rapidinho, né? Ah, você está com síndrome do pânico? Vai trocar fralda de velhinho no asilo, gratuitamente. Você vai ver como a sua síndrome do pânico vai passar. Né? Então é preciso que a gente dê uma utilidade caridosa na nossa vida, e especialmente através de benfeitorias, de coisas boas, né? De caridades. Cuidado quando a gente fala a palavra caridade. A primeira coisa que a gente pensa quando fala em caridade é meter a mão no bolso e dar dinheiro para alguém. Essa é a pior das caridades. Jesus fala isso para a gente. Ele diz isso aos apóstolos. A pior das caridades é dar dinheiro, gente. A melhor das caridades é receber bem uma pessoa. É conversar com alguém que ninguém conversa. É conseguir entender um pouco as pessoas que são ruins, que ainda são imperfeitas, que ainda estão numa fase muito tumultuada da sua evolução e precisam desta caridade, que é um amor pessoal. Essa é a boa caridade, né? Fazer o bem sem olhar a quem, como diz o ditado conhecido. Pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa, é que eles vão sentir o castigo. Então acabam se autopunindo, porque essas pessoas que são inúteis não estão bem com elas mesmas. Nada para elas é bom. Se nada para elas é bom, nenhum lugar é bom. Como nenhum lugar é bom, ninguém que está nesses lugares também é bom. Olha que círculo de tormento que essa pessoa vive. Daí as depressões, daí o alto número, já falamos, a nossa epidemia de suicídios que vivemos na nossa sociedade atualmente. Tudo deriva disso. A gente parou aí, mas tem um restinho para a gente tratar. A questão A, dentro dessa pergunta. Aí o Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, mas se era facultada a escolha, ou seja, se o Espírito podia escolher, por que preferir uma existência que nenhum proveito lhes traria? Essa é a pergunta do Kardec. Vamos ver a resposta. Entre os espíritos, também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Nós não falamos constantemente aqui do livre-arbítrio?
Toda abertura de trabalho dessa casa, nós não dissemos a vocês, espiritualidade nos pede, é preciso que as pessoas queiram receber a nossa ajuda. É preciso que as pessoas estejam receptivas a receber a nossa ajuda. Tem uma história breve, quando a gente ainda tinha o trabalho médico aqui, em que o irmão fazendo uma magnetização de um paciente, né? E a gente observando aquele negócio interessante. Quando acabou o trabalho, perguntamos para o irmão espiritual: irmão, mas e aí, o que você vê? O que acontece quando você faz isso? Ele fala: eu consigo perceber que as boas energias que conseguimos reunir no ambiente, elas permeiam pelas células das pessoas e causam algum tipo de melhora, quando as pessoas têm fé. Ele falou: lamentamos quando vemos muitas pessoas que aqui vêm por mera curiosidade e que pela sua desconfiança, quando emitimos os raios magnéticos, nós visualizamos claramente essas energias refletirem no machucado e voltarem para o ambiente. É o livre-arbítrio. Né? Então, temos o livre-arbítrio. Deus consente que assim procedam. Mais tarde, esses irmãos espirituais vão compreender a própria custa. A Ravena falou hoje também. Tudo que conquistamos espiritualmente é através de trabalho. Quando falamos a palavra trabalho, também dá um negócio na gente, né? Porque ninguém gosta muito de trabalhar. Porque nós conseguimos transformar a palavra trabalho no plano material em sacrifício, em cansaço, em desgaste. O trabalho espiritual que dizemos não é esse. É um trabalho prazeroso. É um trabalho que nos traz a evolução, é um trabalho que nos traz a luz. Tá? Ele não é esse trabalho cansativo. Né? Mas, então, esses espíritos que recuam diante da prova, mais tarde compreenderão a própria custa, os inconvenientes da inutilidade a que se votaram, e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Ravena também falou essa noite aqui, olha quanta coisa interessante ela falou. Todos nós vamos chegar lá. Alguns mais rápido, outros mais devagar. Alguns por caminhos mais retos, outros por caminhos mais tortuosos. Mas todos nós chegaremos lá. Isso é uma promessa do Pai. É uma promessa de Deus. Né? E é isso que ele está reiterando aqui. Ó. Quem fica na inutilidade vai depois reconhecer o tempo perdido. Já sabemos que ninguém regride, ninguém involui, ninguém volta para trás. É sempre para frente. Mas o que podemos fazer? Podemos estacionar. Então, uma alma que usa da inutilidade, ela estacionou. Ela está perdendo um tempo precioso. Né? E normalmente faz isso aonde? Aqui, encarnados. Lembra que a gente falou? O Emmanuel, há alguns anos, muitos anos atrás, disse, através de Chico, que somos cerca de 35 bilhões de almas para evoluir no planeta Terra. Hoje o planeta tem 7 bilhões de encarnados. Então, numa primeira conta matemática, é 5 para 1, né? É 5 para 1. Então a gente já está disputando a vaga com outros 4. Mas veja também a dificuldade que já dissemos para vocês. Ainda vamos um dia falar só sobre reencarnação aqui, que é complicado. Mas veja, não é tão simples o 5 para 1. Porque para eu reencarnar, a Patrícia tinha que estar reencarnada aqui. O meu filho Pedro e minha filha Daniela tinham que estar aptos a reencarnar aqui. Olha o tamanho da encrenca. E o espírito vai perceber que jogou essa oportunidade de ouro fora.
E esse é o seu castigo, né? Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil, o Espírito escolheu uma vida útil, e que haja recuado diante da execução da obra. Espíritos falham? Muitos. A maioria de nós falha na nossa experiência encarnatória. A maioria de nós. No livro Os Mensageiros, que o filme está em cartaz aí, o espírito lá de Alexandre, ele fala que de cerca de 30 mil espíritos treinados para serem médios, 10, 12, 14, 15 vão efetivamente exercer a mediunidade na Terra. Né? Então, erramos bastante. Hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pela sugestão dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Aí vem Jesus, porta larga, porta estreita. E que a porta estreita? Disciplina, as leis morais, o que é certo, que tua palavra seja sim, sim, não, não. Isso é difícil, porque a gente tem que se impor, tem gente que não vai gostar da gente. Qual a porta larga? A gente boa com todo mundo. Desculpa, gente, é o horário do meu remédio. A gente tem que ser gente boa com todo mundo. A gente não pode desagradar ninguém. Porta larga. Sugestão dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Legal? Tudo bem até aí? Dúvidas? Perguntas? Divergências nenhuma, né? Então vamos lá. 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas, porque nós estamos falando das ocupações dos espíritos lá no plano espiritual. Então aí o Kardec falou, essas ocupações que você está falando aí, está mais parecendo dever do que missão. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo menos pessoal. Aí ele vai resumir a pergunta. Desse ponto de vista, como é que eu reconheço que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Vamos lá. Pelas grandes coisas que opera. Pelos grandes trabalhos. Que grandes trabalhos, pessoal? Grandes trabalhos humanitários. Coisas que realmente importem na humanidade. Né? Olha, ele fez um grande jardim lindo, maravilhoso, trancado no fundo do quintal dele. E daí? Né? Então são obras amplas. Pelos progressos a cuja realização conduz os seus semelhantes. Quem que é missionário? Einstein. Quem que descobriu lá a vacina? Pasteur, né? São grandes espíritos que encarnaram com grandes missões. Mas o resto de nós, que somos pessoas comuns? Aqui nós estamos falando de grandes missões. As pessoas comuns vêm com suas provas e expiações. Né? Se a gente for um espírito muito dedicado, com uma grande missão, podemos, dentro das nossas provas e expiações, ter uma grande missão. Ô Paulo, vou falar a missão dela. Comentar o Paulo. Aí, ó, já não é uma grande missão? Tá aí, grande missão. Oi? O Pretendido nacional que fala da vida de Aguirre. Eu não sei, não lembro o nome ali. Será que é isso? de Isaac Newton? É. Não, o Aguiró, que recebeu o português, né? Sim, o Arigó. Arigó. Aham. E aí é legal ver a missão, ver que missão é difícil aqui. Então, missão difícil, isso é uma missão, né? A vida de Divaldo, é que a gente dá muito exemplo dentro do Espiritismo, a vida de Divaldo, a vida de Chico.
Quem aqui queria ser como Chico? Vocês já viram como é que foi a vida do Chico? Uma vida duríssima. Eu queria ter a mediunidade dele, mas eu não queria ter a vida dele, não. Uma vida duríssima, difícil, uma vida de incompreensões. Ele tinha muita gente que o admirava, mas tinha muita gente que o odiava, né? Então não é fácil ser um missionário, tá? Então temos a missão dentro das provas e expiações. Aí ele pergunta: foram predestinados a isso? A nosso velho problema com a palavra predestinados a isso. Antes de nascerem, os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento, o que vocês acham? Então foi predestinado antes de nascer uma grande missão e tem conhecimento dessa missão, esses espíritos que encarnam? Escolheu. Oi? Escolheu. Então, ele escolheu, né? Foi predestinado a isso, mas a pergunta básica dele é: eles trazem uma importante missão e dela tem conhecimento? Algumas vezes, assim é. Quando isso for útil, né? Quase sempre, porém, essas pessoas, esses espíritos que encarnam, ignoram o tamanho da sua missão. Quando eles baixam a Terra, quando encarnam, colimam um vago objetivo. Eles têm assim uma vaga ideia do que eles têm que fazer. Uma vaga ideia. Depois do nascimento, e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda, onde devam executar-lhe os desígnios. Ok? Então, nasce um Beethoven. Ele nasce já sabendo que ele vai ser Beethoven? Não. Mas com o passar do tempo ele começa a ter o quê? Uma atração muito grande para a música. Uma facilidade muito grande de aprender a música. Né? E veja, qual foi a missão dele? Trazer uma música de qualidade e de elevação para a humanidade. Ok? Beleza? Então tá bom. Dúvidas? Vamos seguir. Quando um homem faz alguma coisa útil, ele faz sempre em virtude da missão em que ele foi anteriormente investido e a que vem predestinado? Ou pode suceder que ele tenha recebido uma missão não prevista? Eu falo para vocês que o Kardec ele é casca de ferida, né? Ele pergunta, ele vai lá no âmago da questão, ele pergunta de novo, ele tira a dúvida. Então agora o que ele está perguntando? Que quando o homem faz alguma coisa legal, uma coisa útil, ele faz sempre em virtude da missão? E que vem predestinado. Ou pode suceder que ele tenha recebido essa missão não prevista de última hora? O que vocês acham? Dá para chegar aqui e receber uma missão de última hora? Vamos ver. Nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. Ó, isso que o Espírito de Verdade respondeu aqui, vai remontar lá atrás, quando a gente estudou lá no começo do Livro dos Espíritos, de que não somos robozinhos. Ah, eu nasci predestinado, então se eu matei o Zé, é porque eu nasci predestinado a matar o Zé. Não. Não somos robôs. Não estamos em trilhos, mas estamos em trilhas. Ok? Temos o livre-arbítrio. Sempre. Pessoal, aconteça o que acontecer, por bem ou por mal, por decisão própria ou por obsessão, a decisão final é sempre nossa. Tem uma frase que não é espírita, mas faz muito sentido.
Nós somos a somatória das nossas decisões. Ah, eu sou assim porque a Pati... Não. Ah, mas eu sou assim porque não me deixaram... Não. Nós somos do jeito que nós resolvemos ser. Se tomamos decisões boas ou ruins, positivas ou negativas, a responsabilidade é 100% nossa. Paulo, mas, por exemplo, como é que eu vou Vamos lá. expor o que eu pensei? Por exemplo, uma criança que é excessivamente mimada e se torna um adulto mimado. E, consequentemente, vai ter determinadas características. E assim ele vai tomar um monte de decisões, um monte de escolhas, pensando só em si. Essa culpa não é dos pais? Sim. A decisão é dele, ele vai tomar decisões errôneas porque ele foi mal orientado. Que ele foi mal orientado? Sim. E aí? Sim. Nós vamos ver, acho que tem umas 4 questões para frente. Fala da responsabilidade dos pais. Lembra que eu tinha falado na outra segunda? Eu falei, gente, não percam. Sim, mas Não vai ser, acho que não vai dar tempo de chegar hoje, mas... Será que essa culpa, entre aspas, é atenuada? Porque... Do filho, sim, mas é agravada aos pais. Sim, é atenuada. A cada um conforme a sua obra. Isso. Lembra lá atrás... Ao viver, você vê coisas diferentes, personalizadas. Quando a gente fala do livre-arbítrio, lá no começo do Livro dos Espíritos, fala assim, qual é o grau de responsabilidade que tem um índio canibal que come o inimigo? É muito pequena. Tá certo? Tá certo que é da cultura dele. Não, humanamente não está certo. Mas o grau de responsabilidade dele é pequeno. Comparado a que se um de nós hoje matássemos alguém para praticar o canibalismo. Aí veja a diferença de responsabilidade. A cada um conforme a sua obra. A cada um dentro do seu grau de conhecimento. Tá? Então, um filho que foi criado de uma forma muito errada, muito equivocada. Uma criança que foi educada na base da violência. Onde se ensinou para ele que a violência é a resposta a tudo. Ele vai ser um adulto violento? O que vocês acham? Muito possivelmente. Responsabilidade, certo ele? Não. É desculpa? Não. Mas a responsabilidade dele é 100%? Não. A responsabilidade é de quem educou errado. Né? Porque a gente vai ver que filhos são colocados na nossa mão, não é para ser bibelô nosso. Não é para ser nossas coisinhas. Lembra lá atrás quando a gente estudou que o espírito é espírito. Não tem espírito criancinha. É um espírito criancinha que vai levar milênios para crescer como adulto. Não existe. Muitas vezes o teu filho que reencarna na tua casa é um espírito muito antigo e muito endividado. Muitas vezes. E muitas vezes é um espírito muito antigo e de muita luz que veio para te ajudar. Para botar você no eixo. Essa é a beleza da espiritualidade. Né? Essa é a beleza do espiritismo e do amor de nosso Pai. Né? Então, nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. Aí ele dá um exemplo. Muitas vezes, amiudado às vezes, várias vezes, ele é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que esse espírito julga útil. Epa, Paulão, peraí, calma lá. Mas isso aí mesmo? Funciona assim? O que a gente já viu lá na questão 459 do Livro dos Espíritos? Influenciam os espíritos na nossa vida? Muito mais do que imaginais. Sendo que de ordinário são eles quem vos conduzem. Mas então o espírito pode fazer o que quiser para me influenciar?
Aí lá vou eu para minha mãozinha. Vai, dependendo da sua sintonia. Quem é que você está sintonizando? Qual é a tua condição moral? Eu sou uma pessoa fenomenal, maravilhosa e muito bondosa, mas todo dia está no trabalho de desobsessão. Essa conta não fecha. A espiritualidade erra? Deus erra? Se você está sendo constantemente obsediado, alguma coisa tem de muito errado em você. É a sua conduta. Já falei aqui, vou repetir. Maior parte das vezes a vítima é o espírito obsessor. A maior parte das vezes. Começa a olhar a trave no teu olho e para de olhar o cisco no olho do teu irmão. Só assim para você começar a se melhorar. Né? Então, esse espírito vai influenciar ele para o bem ou para o mal. E aqui ele dá um exemplo. Entende um espírito ser útil, que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Né? Olha aí quantas obras do Divaldo, quantas obras do Chico, tantos médiuns que têm outras obras, né? Onde os espíritos ditam. Esse espírito procura, então, o escritor mais apto. O que é o mais apto? É o de maior sintonia, o de maior proximidade, de harmonia vibratória. Funciona para o bem e funciona para o mal, porque a lei é a mesma. Você pode escrever um livro maravilhoso e você pode escrever uma obra horrorosa sobre a influência de um espírito, seja ele bom, seja ele ruim. Então, procure um escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Olha que interessante, né? A gente que também já estudou isso lá atrás, já falamos um pouco de como é que funciona esse negócio do espírito influenciar a gente, da sintonia, né? Um espírito para praticar uma psicofonia, ou seja, para ele falar através de um médium, se harmonizando perispírito a perispírito, ninguém entra no corpinho de ninguém, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, a lei de física que Deus criou. Não tem nenhum espírito que derrogue leis do Pai. Então aquela harmonização, para esse irmão poder falar através de um médium, ele tem que achar as palavras no vocabulário do médium. Ele tem que transformar a imagem que ele pensa no vocabulário que o médium possui. Não é uma coisa fácil. É preciso ter muita sintonia, muita igualdade de pensamento, muita harmonia. Ok? Espíritos de mesmo naipe, de mesmo grau vibratório. Ok? Aí ele transmite-lhe a ideia do livro. A ideia. E o dirige na execução. Né? Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar aquela obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Tá? Então ele está dizendo que sim, pode acontecer de haver um médium, uma pessoa, todos nós somos médiums, mas há um encarnado em condições muito favoráveis para que uma nova descoberta científica, estando a humanidade apta, ser revelada. Pronto, está aí uma nova missão. O espírito irá se aproximar daquele encarnado, vai começar a sugestionar esse encarnado, e esse encarnado faz o quê? Acha que tudo isso é bobagem e vai para o bar beber.
Livre-arbítrio. Não deu? Espiritualidade tenta com outro. E tenta com outro. E tenta com outro. Até que ele ache um terreno fértil. Até que ele ache um encarnado com boa condição moral e dedicado. É simples assim, pessoal. É simples assim e não é fácil. Né? Quantas obras nós temos do Chico Xavier? Quantas pessoas leem o Chico Xavier? Muito pouca. Né? É isso aí. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, quando nós encarnados dormimos, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante. O que é o espírito errante? Aquele que está desencarnado, entendendo-se os dois acerca da execução. Aí é aquilo que falaram, é sempre de comum acordo? É. Só que, gente, nós já estudamos isso. Quando estamos na erraticidade, nós pensamos com a cabeça um pouco mais universal. Quando estamos na matéria, pensamos mais em volta do nosso próprio umbigo. Então nos comprometemos com grandes trabalhos, com grandes missões, e quando a gente chega aqui, mas o mais legal é ganhar dinheiro e comprar uma Ferrari. O mais legal é arrumar um cara rico, casar e viver uma vida fútil. Aí a gente perde os médiuns, perde os bons espíritos, os caridosos, pela porta larga. Legal? Acho que vamos fazer então a última. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? E aí? Podemos? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Então vamos lá. Sim, se não for um espírito superior. Porque, pessoal, já aprendemos que espírito superior não fale mais, não erra mais. Ele já é superior, ele já é puro. Jesus erra? Jesus não erra. Espírito puro, crístico. Os espíritos superiores voltam para conviver com... Em reencarnação, os espíritos superiores, espíritos puros, não precisam reencarnar mais. O fazem em condições muito excepcionais e em missões. Jesus. Maria Santíssima. Né? Você sabe por que eu sabia essa pergunta? Por que, Zé? Porque eu falhei. Você falhou? Falhou, né? Isso aí. Falei, então dá, né? Dá porque eu já errei, né? É isso aí. Então, pessoal, espírito superior, espírito puro, não erra. Eles já atingiram um grau de pureza onde eles não têm mais provas e não têm mais expiações, porque não erram, tá? Que consequências lhe advirão da sua falência? Então, o espírito que erra, o que acontece com ele? O que vocês acham que acontece? Qual que é o castigo? Qual que é a pena? Muito bom, olha lá. Terá que retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Nós somos filhos de um pai extremamente amoroso, soberanamente justo, bom e misericordioso. Se eu nunca fiz uma coisa, estou fazendo pela primeira vez e erro, ele vai me deixar de castigo no quarto escuro um mês ajoelhado no milho? Não. Você vai refazer, filho. E o pior, né? Como ele é misericordioso, ele ainda bota um monte de gente boa em volta de mim para ver se eu aprendo. E eu erro uma, e eu erro duas, e eu erro três,
até o dia que eu acerto. Isso é Deus. Isso é Jesus. Falam em punição, mas é uma oportunidade, né? O teu castigo é o sofrimento que você gera a si mesmo. Gente, qual é o maior sofrimento dos espíritos desencarnados que estão em perturbação e que são socorridos nessa casa? Remorso. Remorso. Eu devia ter feito o que não fiz, eu devia ter perdoado o que eu não perdoei, eu devia ter falado mais do que eu não falei, eu devia ter amado mais do que eu não amei, eu devia ter batido mais nele do que bati. Remorso. É o único castigo. O Paulinho, uma pessoa como, por exemplo, sei lá, a Madre Teresa de Calcutá, né, que dedicou a vida a fazer benfeitorias. Isso será que a classifica como um espírito superior ou simplesmente uma pessoa que excedeu para melhor a sua missão? O espírito superior, eu não diria. Por quê? Porque o espírito superior não precisa reencarnar. Quando ele reencarna, é um Buda, é um Krishna, é um Jesus, é um top de linha, uma pessoa que é encarnada é muito diferenciada. Muito diferenciada. Mas é um bom espírito, que ainda está passando por provas, ainda está passando por expiações. Mas talvez um pouquinho melhor do que o resto da humanidade. Com certeza, pela forma dela lidar, bem acima da gente. Né? Quem consegue trabalhar com essa nobreza de caráter, relegando seus sentimentos materiais, as suas coisas pessoais, né? Eu não quero constituir família, não quero ter carro, não quero ter casa, eu quero ser um jesuíta que eu vou viver de catar pobre na rua. Não é para qualquer um, não, gente. É você abdicar de muito conforto. Se isso é feito de coração, sim, sim, né? A gente tem aí, né, Francisco de Assis, né? A gente tem Padre Anchieta, que veio com missão, né? Que é uma das encarnações do... Não é do Emmanuel, desculpe. A gente tem várias encarnações de espíritos ainda não superiores que vieram com missões árduas e que são bons espíritos hoje. Né? Emmanuel está encarnado de novo, né? O Emmanuel está encarnado desde o ano 2000, segundo Chico Xavier. Né? Por que um espírito desse está reencarnado? Vem somar para a humanidade, né? Vem querer dar um up na gente aí. Estou doido para ele aparecer de alguma forma. Né? Também sofrerá as consequências do mal que haja causado, pessoal. Pessoal, ninguém escapa das consequências dos seus atos. Ninguém. Nenhum de nós. Também falou bem a Ravena essa noite. A parábola da semeadura. A semeadura é opcional. Você tem o livre-arbítrio? Você faz o que você quiser da sua vida. Cada um de nós aqui, livre para fazer o que quiser. A semeadura é livre. Porém, a colheita é obrigatória. O que é a colheita dessa semeadura? É a consequência das causas que você plantou. Você semeou coisas boas, consequentemente você vai colher coisas boas. Você plantou coisas ruins, vai colher espinheiro. Né? Simples assim. Então, a gente vai... Então, viemos com uma missão. A minha missão era ajudar os pobres. Né? Cheguei aqui, montei uma instituição de caridade e comecei a ajudar os pobres. Só que em determinado momento eu comecei a ver que aquilo dá dinheiro. Aí para cada 10 pobres que eu ajudava um pobre que era eu.
Aí o número começa a inverter. Você fala assim, se eu, em vez de ajudar 10 pobres, ajudar 5, eu vou ajudar muito mais esse pobre aqui. Você acha que você não vai ter consequência desse mal que você causou? Vai. Vai. Pode ter certeza absoluta. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Eu fiquei muito contente com o estudo, mas ao mesmo tempo fiquei triste. Por que, Zé? Rapaz, tá muito atrasado, cara. Tô no jardim da infância ainda, já. Não sei se eu vou alcançar isso daqui. Todos nós, né, Zé? Todos nós. A gente faz muito, mas quanto mais a gente faz, a gente percebe que é muito pouco, né? Muito pouco. Você falou que cada bem que você faz, recupera o mal. O mal que você fez. Rapaz, então tem que fazer bem. É isso aí. Né? Mas como disse o Emmanuel, fica tranquilo, calma. Você já viveu milênios e você tem a eternidade pela frente. Fica tranquilo que vai dar tempo. Todos nós. Beleza, gente? Então, obrigado. Muito boa noite para todos. Agora a gente vai para o nosso passe magnético.